Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos trocar uma ideia sobre o caso Dudu. E assim como vocês, eu já tô bem impaciente com esse caso Dudu, tá? Quero deixar isso bem claro, assim, não tô nem um pouco feliz de tudo que tá acontecendo em um caso que, primeiro de tudo, tá chato e segundo, cara, tá muito na cara que o Atlético vai sair perdendo nessa brincadeira toda. Então, vou pedir pra você deixar o like, porque tem atualização, se inscrever no canal e lembrar vocês que daqui a pouco tem live pré-jogo pra Atlético e Atlético Goianiense. Beleza, minha rapaziada? Então vamos lá falar sobre as novidades do caso Dudu. E as novidades do caso Dudu não são positivas, tá? É um cenário que a gente tem hoje de um Dudu que deve ir pro Cruzeiro. O Dudu deve ser jogador do Cruzeiro no atual momento. Por quê? Vamos lá, vamos entender o cenário. Existem quatro lados nessa história, tá? O primeiro deles é Atlético, que tem um limite financeiro para pagar ao Dudu e o Atlético não vai abrir mão desse limite financeiro. Acho que o Atlético deveria abrir uma exceção dentro da política financeira, já que a gente está falando de um jogador que eu considero acima da média. Acho. Acho que o Dudu ele merece o esforço financeiro do Atlético. Mas entendo o precedente que isso abre, como isso pode ser complicado para o macro. Entendo como isso pode ser complicado para todos os cenários. Entendo como isso pode ser complicado para todas as questões. Mas o Atlético, ele tem que ter noção que está perdendo, primeiro de tudo, um talento, e o Atlético tem que ter noção que está perdendo um expoente técnico que naturalmente geraria uma venda expressiva para o clube. Check? Beleza. Aí a gente vai para outros aspectos que eu acho interessante nessa situação do Dudu, que é a relação Dudu e Atlético. O Dudu ele poderia estar fazendo um esforço maior para permanecer no clube. O Dudu que foi revelado pelo clube, que recebeu sua primeira chance no principal, que teve o Atlético apostando nele, fazendo ele chegar na seleção de base durante toda a carreira dele, nesse momento poderia apostar no Atlético no seguinte cenário. Beleza, eu aceito essas condições, mas lá na frente a gente tenta fazer com que eu seja recompensado de outra maneira. Como o clube, de alguma maneira, tentou fazer no sentido de aumentar um pouquinho a porcentagem do Dudu dentro dos seus direitos de negócio ali. Então acho que o Dudu, ele poderia sim ter um pouquinho mais de carinho com o Atlético. Acho que o Dudu poderia sim ter um pouquinho mais de cuidado com o Atlético. E eu acho que isso não fere nada a carreira do jogador Dudu. Carreira do jogador Dudu vai ser positiva, independente de qualquer coisa. Carreira do jogador Dudu vai ser legal, independente de qualquer coisa. Então a gente já falou de dois lados do negócio: Atlético, Dudu e, querendo ou não, Dudu Atlético. Agora entra outro ponto que é muito importante, que é o staff do Dudu. E foi o que a gente falou. O staff do Dudu, assim como qualquer staff, tá, gente? Ele tá focado em algo muito claro que se chama dinheiro. Quando a gente fala que o staff quer defender os interesses do Dudu, é defender o interesse muito mais pensando no financeiro. Porque se você me disser que o Dudu tem mais chance de ter uma sequência com a camisa do Cruzeiro do que com a camisa do Atlético, eu vou falar que você tá maluco. O Dudu tem toda a condição do mundo de ter uma sequência gigantesca com a camisa do Atlético, como já vem tendo, ter sucesso, jogador desequilibrante, e não ser uma aposta de longo prazo. E se continuar evoluindo, aí você vai ter Alemanha, aí você vai ter, enfim, Turquia e muito mais mercados batendo na porta do Dudu, com o Dudu evoluindo da maneira que tem que ser, com ele em campo. No Cruzeiro, que deve se reforçar mais, é verdade, tem ali uma disputa com o Matheus Pereira. Só isso. Só isso. Então, assim, o staff tá pensando no interesse do Dudu financeiro. Isso precisa ficar muito claro. O staff tá pensando no interesse do Dudu no sentido de grana, o que não tá errado também. Mas o staff, ele precisa sair dessa imagem de bonzinho. O staff não tá só negociando com o Atlético. Como o staff tá só negociando com o Atlético se ele já tá admitindo que provavelmente o Dudu vai pro Cruzeiro? Se ele sabe das condições financeiras que o Cruzeiro botou na mesa. A gente tem que tirar essa imagem de empresário bonzinho. Não existe isso no futebol.
O staff do Atlético, você tá metendo que só tá negociando com o Atlético, tá mentindo. Porque você ouviu uma proposta a partir de uma negociação. Você pode ainda não ter conversado, mas você sabe as condições que um lado interessado no jogador tá botando na mesa. E aí você vai ter que acatar ou não essas condições. Mas que você sabe, você sabe. E que o staff do Dudu sabe, o staff do Dudu sabe. Então eu tiro totalmente o staff do Dudu. Ai, eu quero uma renovação com o Atlético. Esses caras, eles querem grana. E o Dudu, naturalmente, é uma oportunidade desses caras lucrarem. E aí você tem a situação do Cruzeiro. Que o Cruzeiro tá zero errado na história, tá? O Cruzeiro talvez seja o lado mais certo nessa história como um todo. Viu um grande talento, viu que pode usufruir de um imbróglio ali envolvendo o Atlético, envolvendo o Dudu, e tá tentando fazer com que, porra, o clube consiga prospectar outro jovem talento. Aí, cara, assim, o torcedor ele fica numa posição muito complicada, né? Porque ele vê um talento como o Dudu surgindo, um talento como o Dudu começando a impactar no time principal e já vê o garoto sair. Dói, machuca, mostra de alguma maneira uma fragilidade do Atlético no mercado, isso é inegável. Mostra de alguma maneira que o Atlético ele precisa tomar cuidado não só com agora, mas tem que tomar cuidado com o futuro também, porque o futuro, de certa forma, vai condicionar o Atlético a poder perder outros jovens. E o Atlético ele tá tentando se movimentar nos bastidores para que isso não aconteça. E assim, dá atenção para quem tá no clube. Eu falo muito João Cruz. Eu acho que essa história do Dudu ensina muito sobre o João. Ah, mas o João Cruz, cara, é abraçar o João. É abraçar quem tá fechado com a gente, é abraçar quem tá junto com a gente. A gente tem outro grande talento, que é o João Cruz, que tem boa bola parada, boa dinâmica de jogo, bom passe. E eu acho que a gente agora, assim, o Atlético deveria, com essa situação do Dudu realmente se desenrolando e o Cruzeiro provavelmente surgindo como o provável destino do Dudu, como diz o próprio staff do jogador, cara, o João surge como o principal expoente técnico ali que a gente tem pra desenvolver, pra lapidar e pra transformar num grande meio-campista. Situação complicada e situação difícil, eu não queria estar trazendo essa informação aqui pra vocês. Espero que o Atlético ainda consiga reverter esse jogo. É uma situação que é difícil perder um talento como esse, cara. É difícil. E eu, então, assim, o Cruzeirense nesse momento ele tá sorrindo, mas o Cruzeirense nos últimos anos perdeu o Vitor Roque e Estevão, né? Então, de alguma maneira, ele sabe o gosto amargo do poder contar com talento e ver esse talento se esvair pelas nossas mãos. Valeu? Tamo junto, forte abraço, é nóis.